Queridos, vamos pegar as nossas Bíblias e vamos abrir em Apocalipse capítulo 19. Vamos ler apenas o versículo 6 e 7 e 8 e 9, tá bom? Do 6 ao 9. Diz assim o texto bíblico: Então ouviram como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, reina, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Queridos, o Senhor nesses últimos dias tem nos levado a considerar o tema sobre a nossa salvação, mas não fazer uma abordagem da obra de redenção em Jesus, mas estamos pensando esse assunto a partir de uma consideração da nossa salvação. Como ou quais são as estratégias do Senhor, qual é o plano de Deus que Ele designou para levar a cabo a nossa salvação. Imagine só, quando nós olhamos para o padrão de Deus nas Escrituras, você nem precisa ler a Bíblia toda para poder chegar a essa conclusão, basta que você leia apenas Mateus capítulo 5, 6 e 7, mais nada, e você vai se deparar com um padrão tão elevado dos cidadãos do reino dos céus, daqueles que são segundo o Evangelho, daqueles cujas vidas estão de acordo com Cristo. Fala de um padrão daqueles que alcançaram, como diz o apóstolo Paulo, a estatura de varão perfeito. Ou seja, quando nós olhamos para esse padrão bíblico e nós olhamos para a nossa experiência humana, o que nós percebemos? Que existe aí uma boa distância, sim ou não, pessoal? Até chegar lá. Alguns irmãos até acham isso uma grande utopia. Bobagem, como é que alcança a estatura de varão perfeito? Como é que se enquadra naquele padrão do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, onde ali a lei do reino de Deus, dos céus, é apresentada de forma tão clara, tão sublime, tão elevada. E o fato é que quando eu olho para mim mesmo, eu falo: Senhor, ora, se depender de mim, unicamente de mim, eu não sei quantos anos eu precisaria para chegar lá, não é? Quanto tempo eu precisaria para chegar lá? Mas isso, há muitas razões para explicar isso. E a principal delas, ou as principais, por que nós não avançamos num ritmo mais acelerado para tocar essa salvação de Deus, alcançarmos tamanho padrão? Imagine você se houvesse uma régua para aferir a estatura de varão perfeito, uma régua espiritual. Digamos então que essa régua tivesse um tamanho padrão do varão perfeito, e nós fôssemos nos medir espiritualmente a partir dessa régua, onde nós estaríamos? Quanto precisaríamos ainda para alcançar? Então, o fato é que nós não avançamos ainda mais rapidamente nessa direção, por alguns motivos. Talvez um deles seja a nossa negligência. Irmãos, nós somos extremamente negligentes. Se nós não reconhecermos a nós mesmos, não reconhecermos as nossas
inclinações, nossas dificuldades, nós vamos ficar patinando, né? Como quem anda numa esteira, sem sair do lugar. Você faz muito movimento, mas você não avança, não vai adiante. Quando Jesus fala sobre a nossa salvação nos evangelhos, ele vai apontar a negligência como um dos fatores que fará com que muitos cristãos fiquem de fora da manifestação do reino do nosso Senhor Jesus. A negligência, sobretudo no tempo em que há tantas coisas terrenas para serem feitas, ainda que sejam coisas boas, tá, queridos? Porque às vezes a gente pensa que só é pecado aquilo que porventura tem o nome de pecado, né, declarado, estampado. Mas se você olhar, por exemplo, para a palavra de Jesus em Mateus capítulo 24, quando ele se refere aos dias da vinda do Filho do Homem, ele diz que os dias da vinda do Filho do Homem seriam como os dias de Noé. E qual que é a relação? O que tem os dias de Noé com a vinda do Filho do Homem? A Jesus vai explicar. Nós temos aqui um contraste absurdo, que Jesus coloca de um lado, Noé pregando com perseverança a vontade de Deus, o juízo iminente, prestes a cair sobre a terra, uma palavra de graça, né, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas o que havia do outro lado? É dito que os homens estavam o quê? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, plantando, edificando. E você tem que parar um pouco e pensar, ora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu nunca ouvi dizer que plantar fosse pecado, que edificar fosse pecado, que se casar fosse pecado, que dar um filho ou uma filha em casamento seria pecado. Porque tudo que Jesus fala são coisas da vida humana, do cotidiano, e muitas vezes são bênçãos da nossa vida. Imaginou? Comer e beber, tem coisa melhor do que comer e beber? Que maravilha! Não foi o Senhor que nos dá o alimento? Não é Ele quem dá? E nós, com alegria e com gratidão, recebemos o alimento, nós comemos, nós bebemos, nós festejamos, nós nos casamos, damos nossos filhos em casamento, nós plantamos, nós colhemos, nós edificamos. Qual é o problema, Jesus? Por que essa advertência? Exatamente porque eles estavam abrindo mão de obedecer à palavra de Deus para viverem as suas próprias vidas sem o Senhor. A questão não é plantar e colher, nem edificar. A questão é quando essas coisas ocupam de tal maneira o nosso coração, que nós deixamos de lado a palavra de Deus, deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de atender a palavra de Deus. E olha, nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está nos consumindo, mesmo com coisas positivas, coisas boas. Nós não temos tempo para o Senhor. Eu não me refiro nem ao congregar, que é o mínimo que poderíamos fazer. Eu me refiro a nós recebermos a palavra e nós agora termos uma preocupação de refletir a palavra do Senhor, de orar a palavra do Senhor, de nos colocar diante do Senhor, para que essa palavra seja trabalhada e que nós busquemos o Senhor em oração. Busquemos o Senhor diariamente, como diz o apóstolo Paulo, orando sem cessar, vigiando, como aqueles que anseiam verdadeiramente pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o fato é que, se depender única e exclusivamente de nós, eu fico pensando como é que nós chegaríamos lá, não é? Mas diante disso, eu quero dizer para vocês que Deus tem um plano para resolver essas questões. Eu quero me dirigir agora a todos os cristãos negligentes, né, dentre os quais eventualmente eu possa, em algum sentido, me incluir. Eu quero me dirigir, vamos corrigir, vamos colocar melhor, para não doer tanto, a todos os cristãos verdadeiramente cristãos, embora negligentes. Ficou melhor?
embora lentos para atender a palavra do Senhor, embora indiferente à palavra do Senhor em todos os sentidos, eu tenho uma notícia para todos nós, para todos vocês. O Senhor, o mesmo Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, que te predestinou, o mesmo Deus que te chamou, Ele tem um plano para consumar essa obra que um dia Ele começou. Você não conseguirá escapar da graça do Senhor, da atração do Senhor, do amor do Senhor, porque a obra é dele. Nós temos dito isso reiteradas vezes. Você não tem como escapar, porque você não é alguém simplesmente, não, você foi escolhido. Ele te escolheu dentre muitos sobre a terra. Você sabe que a igreja é o objeto da eleição divina, vocês sabem, né? Isso para não entrar no aspecto das nações, que é uma outra coisa, para não misturar. Vamos focar somente em nós, nesta mensagem. A igreja é alvo não somente da graça e do amor de Deus, mas sobretudo a igreja ela é alvo da escolha divina. Cada verdadeiro cristão é cristão por chamamento, por escolha divina. Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, e aos que de antemão conheceu, ou melhor traduzido, aos que de antemão ele amou eletivamente, a esses o Senhor predestinou. E aos que ele predestinou, a esses ele chamou. E ao que chamou, a esses ele justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Ou seja, esses 5 elos: conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. São 5 elos que unem eternidade a eternidade. Na eternidade o Senhor nos conheceu, nos amou, mas não com um amor de criador, porque como criador ele ama todas as coisas. Ele nos amou com um amor eletivo. Para vocês entenderem bem a ideia, quando o Hélio foi se casar com a Nilde, você lembra? Quando você conheceu a Nilde, tinha muitas moças, muitas mulheres, você muito galã, né? Se fosse assim, calma, não é assim, não é assim, não, eu vou escolher, eu. Aí ele olhou para a Nilde, sentiu algo diferente, escolheu a Nilde. E alguém perguntou: mas por que você escolheu a Nilde? Falou assim: não, porque eu amei. Então você não ama as outras? Eu amo a todas as mulheres, a todos os homens com amor fraterno, mas o que me fez escolher a Nilde foi um amor especial. Então quando diz que ele nos conheceu na eternidade passada, quer dizer que ele nos amou com um amor especial, um amor eletivo, para nos constituir a esposa do Cordeiro, para esse grande casamento, essa grande conjugação final, conforme se está em Apocalipse, do casamento do Cordeiro com a sua esposa, de Cristo com a igreja. Então, uma vez que o Senhor já escolheu de antemão já amou de antemão aquela que seria a noiva do seu filho, ele precisa garantir que essa noiva se prepare e esteja pronta para o dia do casamento. Mas se deixar por conta da noiva, essa noiva vai chegar no dia, não vai estar pronta. Aí Deus sábio, sabido e sabedor de como nós somos lentos, fracos, tendenciosos, ele diz: bem, então
Não somente eu amei com amor eletivo, mas eu vou colocar um selo de garantia de que eu não mudarei de ideia, de que a noiva não será trocada por outra, será esta mesma que eu amei na eternidade passada, eu então a predestino. Ele predestinou a cada um a quem ele amou. E não somente ele predestinou, mas no tempo ele chegou até você e te chamou pelo seu nome. Ele te chamou para participar dessa grande obra e da edificação da sua noiva. Você foi chamado. Para tanto ele te justificou no tempo. Mas aí veja que conclui dizendo: e a esses também glorificou. Essa glorificação está para a eternidade futura, porque ainda que para Deus já estejamos, como diz o verbo no passado, glorificou, mas isso acontecerá efetivamente na eternidade passada. Bem, com isso queremos dizer que de eternidade passada à eternidade futura, todos os atos são divinos. Deus tem um plano traçado para chegar até o fim e ter ali, no final de todas as coisas, a noiva ou a esposa do Senhor completamente preparada. Logo, se você foi amado eletivamente pelo Senhor e foi chamado por Ele para esse propósito, você pode fazer como Jonas, pode pegar um navio e ir numa direção oposta ao propósito de Deus, se meter no porão do navio e ir dormir, com negligência, com desobediência. Deus, Ele tem toda calma e paciência com você. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completar. Creia nisso e se estremeça, porque se o plano é dele, Ele vai realizar. Aí você pergunta assim: tá, mas e como é que Ele fará isso? E é sobre essa questão que nós queremos falar nessa manhã. Quais são os mecanismos de Deus para nos levar ao pleno aperfeiçoamento, para nos levar à plena estatura de varão perfeito? Se Ele chamou e Ele vai cumprir, e nós não temos como escapar disso, logo temos que conhecer e saber quais são os instrumentos de Deus, né, que Ele usa para levar a cabo o seu propósito, até para que você possa escolher como Ele ou quando Ele poderá usar esta ou aquela ferramenta para trabalhar no seu coração. Queridos, o texto que nós lemos aqui hoje, capítulo 19, já estamos aqui, 19 de Apocalipse, 20, 21 e 22, esses 4 últimos capítulos são os capítulos finais da Bíblia e que narram, portanto, a consumação da obra de Deus. Se vocês olharem para o Apocalipse com atenção, vocês vão observar que entre os últimos acontecimentos, chamados de grande tribulação, ou seria ali o princípio das dores, grande tribulação, a apostasia, o aparecimento do anticristo, entre essas coisas e a eternidade futura, existe um período dispensacional que a Bíblia o chama de 1000 anos. Costumamos nos referir a esse período por milênio. O fato é que esta é uma dispensação, é um período de tempo, é uma administração divina, em que nesse período vai acontecer o que a Bíblia chama de a festa de casamento do Cordeiro com a sua esposa, que é chamada as bodas do Cordeiro. Vai ser uma grande festa de celebração, é a festa de casamento, que acontecerá durante os 1000
anos. É verdade que uma boa parte do cristianismo pensa e diz que as bodas do Cordeiro será uma festa no céu, que vai acontecer durante 7 anos. Bem, eu não sei de onde foi tirada essa ideia, não sei, até porque por essa expressão, as bodas do Cordeiro, só se encontra aqui em Apocalipse, e se dá exatamente por ocasião da vinda manifesta de Cristo para instaurar sobre a terra o seu reino, ou melhor, para, tendo instaurado, manifestar esse seu reino a todos os homens e a todo o mundo. Verifica na sua Bíblia como diz aí claramente, capítulo 19, versículo 1. Depois dessas coisas, que coisas? Aí se você olhar anteriormente, o Senhor, Ele destruiu a grande Babilônia, a grande meretriz, o grande sistema do mundo, o sistema do mundo que outrora nos prendia, nos oprimia, nos escravizava, foi destruído. E então é dito que depois disso, ouvi no céu uma voz como de grande multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então até aqui nós temos a proclamação da destruição do grande sistema, temporal e religioso que corrompia as nações. Versículo 5 diz: saiu uma voz, versículo 4, desculpe-me. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. E então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor. Este é o momento, havendo o Senhor destruído a grande prostituta, a grande Babilônia, agora o Senhor irá reinar sobre a terra. O reino do Senhor sobre toda a terra não tem e não pode acontecer enquanto a grande Babilônia estiver dominando e no controle. Logo, tendo o Senhor destruído a grande Babilônia, o Senhor então diz: agora o Senhor reina, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 7: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Por quê? Veja que por ocasião da manifestação do reino é dito: porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então as bodas do Cordeiro coincidem com o reino milenar. Logo, as bodas do Cordeiro será durante os 1000 anos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aqui está o ponto fundamental, queridos, porque o reino milenar é uma dispensação em que o Senhor vai reinar sobre a terra, em que os santos vencedores haverão de reinar sobre a terra, e concomitantemente haverá essa grande festa que é chamada as bodas do Cordeiro, a festa de casamento. Então, este é o momento que eu imagino todos nós deveríamos estar buscando. É um acontecimento que marca o nosso encontro definitivo com o Senhor, nessa união plena com Ele, nesta festa de casamento.
Agora entenda que essa relação do cordeiro com a esposa tem pelo menos 3 partes. A primeira é essa fase agora, não é? De noivado. A igreja está noiva do Senhor. A igreja, enquanto noiva do Senhor, é como diz em outro lugar, que o Senhor chegou para os seus servos e disse: olha, eu estou indo para uma terra distante, vou resolver algumas questões, mas logo eu volto. Preparem-se para a minha volta, para se encontrar comigo no meu retorno. Então o Senhor foi assunto aos céus, após sua morte e ressurreição, deixou na terra a sua igreja e disse: olha, vocês precisam agora se prepararem para a grande festa do casamento. Então a primeira parte é a parte da preparação da noiva, a segunda parte é a festa propriamente de casamento, e a terceira parte é o casamento já efetivo, em que a noiva agora será a esposa do cordeiro. Alguém vai dizer assim: Alexandre, puxa, então está claro para mim, presta atenção, está claro para mim, se a noiva do Senhor, que será a esposa do cordeiro, é uma noiva coletiva, ou seja, somos nós, igreja, e a igreja é coletiva, sim ou não? Logo todos nós estaremos, portanto, na festa das bodas, porque é a festa de casamento, é a festa das bodas do cordeiro com a noiva, que será a esposa. Bem, teoricamente sim, essa é a grande ideia. O problema, queridos, é que enquanto um povo, enquanto igreja, enquanto uma noiva coletiva, toda a igreja do Senhor é a sua noiva. Nesse sentido, Dila, você não é a noiva do cordeiro, você faz parte da noiva do cordeiro, perfeito? Pedro, você não é a noiva do cordeiro, você faz parte da noiva do cordeiro. A noiva, ela é coletiva. Então o Senhor tem um encontro marcado com essa noiva coletiva. A grande questão é que quando Deus, preste atenção neste momento, Ele olha agora para o Pedro individualmente. Como é que o Senhor trata com a Andresa individualmente? Como é que Ele trata com a Val individualmente? Porque coletivamente, todos nós, juntamente com todos os santos, nós somos o quê? A noiva. Agora, como é que Deus trata com Abel individualmente? Com Paulo individualmente? Com Alexandre individualmente? Se eu não sou a noiva, eu sou apenas parte dela. É por isso que existe uma parábola na Escritura que é maravilhosa. É a parábola das 10 virgens. Lá fala que haveria de vir um noivo, e esse noivo estava vindo para a grande festa de casamento, para o grande encontro com a noiva, para celebrar as bodas. A questão é que diz que ali havia 10 virgens, seriam aquelas que seguem, né, ali o cortejo, juntamente com a noiva ao encontro do noivo. E a parábola vai ser clara quando vai dizer que havia 10 virgens, sendo 5 delas prudentes e 5 imprudentes. E é nesse momento que nós entendemos que quando se fala do crente individual, Deus nos trata como virgens. Eu sou uma virgem, o Pedro é outra virgem. Cada um de nós estamos na parábola das 10 virgens representado pelas virgens, que ali consta em um número de 10, sendo que o texto é claro, 5 delas eram o quê? Prudentes. E 5 outras eram o quê? Tolas. Agora cabe a você decidir que tipo de virgem você quer ser. Uma virgem tola ou uma virgem prudente? Aí todo mundo vai dizer: eu quero ser virgem prudente.
Ser virgem prudente é maravilha, porque afinal conta a parábola que vindo o noivo, elas despertaram do seu sono, e somente 5 delas, as 5 prudentes, entraram para o reino, e entraram para as bodas do Cordeiro, e outras 5 não entraram para as bodas do Cordeiro. É muito simples, querido. O fato é que Deus tem uma obra, essa obra será completada, só que no propósito dele, no plano dele, ele decidiu que somente aqueles que estiverem já então prontos e preparados e amadurecidos por ocasião da sua vinda é que entrarão para as bodas do Cordeiro. Caso você não esteja preparado, você não vai entrar. Essa é uma verdade. Se o Alexandre não estiver preparado, ele ficará de fora das bodas do Cordeiro. Ele ficará de fora da manifestação do reino durante o reino milenar. Calma, que logo eu vou explicar para você melhor sobre essa questão. Mas a grande questão da parábola das virgens é que ninguém quer ser uma virgem imprudente. Todas querem ser virgens prudentes. Logo você tem que perguntar: o que eu devo fazer para eu ser uma virgem prudente? O que é uma virgem prudente? E muitas definições e interpretações já foram dadas acerca das virgens nécias e das virgens loucas. Muitas interpretações. Agora, o fato é que a maioria delas diz assim: as 5 virgens prudentes são aquelas que estarão vivas, despertas, cheias do Espírito de Deus por ocasião da vinda do Senhor. E as outras? Não, as outras, elas estavam dormindo, como um sinal de negligência, como um sinal de uma sonolência espiritual, uma lerdeza espiritual. E eu acho até interessante, não é? Porque de alguma maneira isso faz sentido, porque há cristãos que estão vigorosos, estão vivos, vivendo a vida da igreja, a vida do Espírito, amém. E tem outros que estão prostrados, caídos, lentos, dormindo. Faz sentido. Mas muito mais do que isso, eu quero chamar a atenção para o que diz o texto. Coloca no início para nós, por favor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Bem, lendo comigo eu pergunto: quantas eram as virgens? Vocês estão lendo lá? Então vocês próprios farão a interpretação e o sentido do texto. Eram 10 virgens. Quantas virgens tinham lâmpadas? Porque diz que eram 10 virgens que tomando as suas lâmpadas. Quantas saíram ao encontro com o Senhor? As 10. Logo, nesse primeiro texto nós temos as virgens, que são os cristãos individuais. Você pode ser uma virgem prudente ou uma virgem louca. Então essas virgens ali, teoricamente quer dizer aqueles que são separados, aqueles que são santificados para o Senhor. Partimos, do pressuposto que aqueles que aguardam pelo Senhor, que são chamados pelo Senhor, são virgens, porque pertencem unicamente a um esposo. Conforme Paulo vai dizer: eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, aqui estão as 10, que são os cristãos da perspectiva individual, e todas elas têm lâmpadas. Tem lâmpadas. E se nós ficarmos pensando, não, isso aí é um contexto judaico, em que eles tinham umas lamparinas, levavam, a parábola ela nasce de algo que era do conhecimento daquele contexto e daquela época. Mas nós não podemos ler apenas onde a parábola nasce. Nós temos que encontrar onde ela se concretiza de acordo com a verdade. Se as virgens somos nós individualmente, o que são as lâmpadas? O que são as lâmpadas?
Como no texto imediato não temos uma resposta, basta você buscar na Escritura perguntando o que é a lâmpada em relação ao homem. Coloca para nós Provérbios 20, 26, por gentileza, e veja como é claro, né? Provérbios capítulo 20, versículo 27, é o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem, o seu espírito humano, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o quê? O mais íntimo do corpo. Versículo 28. Exatamente. Então, o espírito do homem é a lâmpada. Então, essas 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, elas levam consigo a sua lâmpada. Alguém diz, está vendo? Pronto, é o espírito humano. E tudo está o quê? Resolvido. Precisamos, presta atenção, encher essas lâmpadas de óleo. Já ouviram essa interpretação? Encher essas lâmpadas do Espírito Santo, ficar cheio do Espírito Santo, porque o espírito humano é a lâmpada do Senhor. A grande questão é que quando você parte por essa via de entendimento e de interpretação, buscando uma interpretação num contexto muito remoto, você corre um risco muito grande de simplesmente forjar um sentido para o próprio texto. Então, se esse texto está muito distante de Mateus, nós precisamos buscar o mais próximo possível do nosso texto o sentido de lâmpada. Agora coloca, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 16. Versículo 14 a 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Preste atenção. Vós sois a luz do mundo. Irmãos, que responsabilidade, hein? A pessoa me voltar assim para o irmão Paulo Cirilo: você é a luz do mundo. Mas não tem que passar para outro, não. Tem que ser eu. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, a cidade edificada sobre um monte. É possível você construir uma cidade em cima do monte e escondê-la das pessoas? Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador, lá em cima, para iluminar a toda a casa. Ou seja, vós sois a luz do mundo, e vocês devem ser o quê? Não se esconde uma cidade sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, se coloca num velador, para que ilumine a todos. Se vós sois a luz do mundo, é para quê? Para que todos vejam. Ou seja, o mundo está olhando para nós, e eles querem ver essa luz. Continua no texto, fala assim: assim como a lamparina não pode ser colocada debaixo da mesa, mas no velador para que todos vejam, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Então os homens têm que ver essa luz brilhando em nós, sim ou não? E para quê? Para que vejam o quê? As vossas boas obras. E ao ver as boas obras da igreja, dos discípulos, o que eles vão fazer? Glorificar o vosso Pai Celeste. Ou seja, queridos, presta atenção. Se nós somos a luz do mundo, se o Senhor nos compara a uma candeia, e essa candeia tem que ser colocada sobre o velador,
e essa candeia tem que iluminar para que todos vejam. E ele diz assim: semelhantemente, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. E como é que nós vamos fazer essa luz brilhar? Como é que você acende essa luz para que o mundo veja? De que maneira? Ó, daí, eu quero que você saia daqui hoje com essa luz acesa, com essa lamparina acesa, com essa candeia acesa. Como ele fará? Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o que? As vossas boas obras, e vendo-as, os homens venham a glorificar o Pai Celestial. Bendito seja Deus pela vida do Aldair. Que maravilha! Alguém que vive o Evangelho, que pratica o Evangelho, que ama, que socorre, que perdoa, que ajuda, que socorre, que levanta. Então, quando falamos no contexto de Mateus 5 sobre a lâmpada, nós estamos falando das boas obras. E quando falamos da lâmpada em Provérbios capítulo 20, versículo 27, estamos falando do Espírito Santo no espírito humano. Ou seja, no espírito humano, que é a lâmpada do Senhor, deve haver o quê? Na lâmpada tem que haver o quê? Azeite. O azeite do Espírito Santo tem que estar onde? Nessa lâmpada do espírito humano. Mas quando chegamos aqui em Mateus capítulo 5, essa lâmpada agora são as boas obras. Que vocês possam realizar as boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai Celestial. Agora, veja exatamente como está lá em Mateus capítulo 25. Vamos voltar para as 10 virgens. Vocês agora verão como faz todo o sentido. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, vamos colocar aqui, tomando as suas obras. Se as lâmpadas acesas são as obras, quando elas vão se encontrar com o Senhor, o que elas levam em suas mãos? Ora, se ela sai a encontrar-se com o noivo, se você está à espera do noivo, como você vai comparecer diante do noivo? Nós sabemos que todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, sim ou não? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E cada um de nós seremos julgados segundo o bem ou o mal que tivermos feitos por meio de quê? Do corpo. Então as virgens saem ao encontro do noivo, levando suas lâmpadas, levando as suas obras, porque tais obras serão o objeto do perscrutar e do julgar de Cristo no dia do seu tribunal, que é o tribunal de Cristo. Todas as 10 têm lâmpadas. Interessante, todas elas estão acesas. Isso porque lá mais na frente da parábola vai dizer que quando se ouve o grito, eis o noivo, que elas se despertam. 5 delas vão dizer, vejam, as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, as 10 tinham lâmpadas, e as lâmpadas das 10 estavam o quê? Acesas. Então, vai pensando, quando você olha para 10 virgens, tem como você diferenciar quem é quem? Vocês são tudo virgem. Quando você olha para a igreja, tem como diferenciar quem é quem? Não dá, e não tente, não cabe a você. Eu acho que essa irmã Líbia, não sei não, viu? Deve ser daquelas lâmpadas velhas. Não tente julgar, né? O irmãozinho, não sei. Agora eu pergunto, se as 10 têm lâmpadas, tem como diferenciar? Não, as 10 têm, as 10 são virgens, tem como diferenciar? Se as 10 têm lâmpada, tem como diferenciar? E se as 10 lâmpadas estão acesas? Tem como diferenciar? E como é que eu sei que as 10 estavam acesas? Porque quando chegou, que ouviu-se o grito, eis o noivo, as 5 nécias disseram, dá-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão
se apagando. Se estavam se apagando é porque estavam o quê? Acesas. Então 10 virgens, não tem como distinguir. 10 lâmpadas, não tem como distinguir. As 10 lâmpadas acesas, não tem como distinguir. Hoje não temos como distinguir. Talvez você saiba distinguir. Só você e Deus. Mas olhando até aqui, o que aconteceu com as 10 virgens? Segue o texto. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. Agora veja, começa aqui a diferença. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, o que são as lâmpadas? São as obras. Não levaram azeite consigo. Elas tinham lâmpadas? Essas nécias tinham azeite? Tinham azeite? De onde é que vocês tiraram que ela tinha azeite? Não. Olha para o texto. As nécias tinham lâmpadas, pessoal. Elas levaram azeite? Tinham lâmpada? Tinha azeite? Se vocês pensarem na imagem de uma lâmpada, a lâmpada tem 2 partes. A parte de baixo, onde está o azeite. A parte de cima, onde o pavio de cima mergulha dentro do azeite. A luz ilumina na parte de cima e a parte de baixo é onde fica azeite. Então elas tinham lâmpada, mas não levaram azeite. Elas tinham lâmpada, mas não tinham azeite. Eu sei que a Andresa vai perguntar: mas estava acesa. Essa é a grande questão da parábola. Tenha um pouquinho de paciência. O fato é que as nécias tinham lâmpadas, as lâmpadas estavam acesas, mas não tinham azeite. Agora veja o seguinte: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o quê? Onde? Nas vasilhas. Que vasilhas? Não são vasilhas essas, não. Na vasilha da lâmpada. A lâmpada tem a vasilha e a parte que ilumina. Então, o fato é que se as lâmpadas são obras, logo tem obras que são fruto e resultado do Espírito. E as lâmpadas que são obras, mas que não tem azeite nas vasilhas, são aquele tipo de obra que não é proveniente do Espírito. Existem 2 tipos de obras, queridos. Paulo vai dizer claramente que as obras de cada um de nós passarão pelo fogo. Ou seja, eu vejo as obras que cada um de vocês fazem, vocês veem as obras que eu faço, e só que para nós, obra é obra, tudo é obra, basta ser obra. Mas a Bíblia diz que as nossas obras passarão pelo fogo. E por que as nossas obras passarão pelo fogo? Para serem provadas. E diz o apóstolo Paulo que algumas obras são ouro, prata e pedras preciosas, que quando passam pelo fogo, e o fogo vai ali tirando as impurezas que estão ali por fora, mas sai do outro lado o ouro purificado, a prata purificada e as pedras preciosas reluzentes. Obras que são aprovadas pelo fogo do olhar e do escrutínio de Jesus. Agora, Paulo vai dizer que existem obras que são madeira, feno e palha, e quando passam pelo fogo, o fogo aumenta, mas quando sai, só sai a fumaça preta e acabou, e nada mais, e não resta nada. Obras que serão destruídas. Quando nós falamos de obras, nós temos que pensar em pelo menos 3 tipos de obras. As obras da lei, guardem isso no coração, aquelas que Paulo diz que ninguém será justificado por meio de obras da lei, lembra? Aquelas obras da lei, elas não devem nem fazer parte do contexto cristão. Por quê? Porque nós presumimos que se somos cristãos, não temos nenhuma relação com a lei de Moisés, tampouco com as obras da lei de Moisés. Então esqueça a lei de Moisés e as obras da lei de Moisés. Mas tratando-se dos cristãos,
A Bíblia fala que Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Nunca nós falamos aqui que não se deve ter obras, não se deve ter as obras da lei, mas as obras, está lá, se você pode ler Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Continua o texto: pois somos feituras dele, recriadas em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, o problema é que as obras da lei era o homem tentando cumprir a lei para ser salvo. Aqui em Efésios, essas obras chamadas de boas obras, elas são boas obras que Deus preparou para que aquele que é salvo ande nestas boas obras, ande segundo essas boas obras. Enquanto na lei de Moisés estão querendo ser salvos por meio de obras, aqui nós fazemos as obras porque somos salvos. O problema é que não basta que sejam obras, nós temos que saber qual é a natureza dessa obra. É de madeira, feno e palha, ou é de ouro, prata e pedras preciosas? É algo que nós devemos pensar e nos perguntar e refletir. Vamos voltar para a parábola das 10 virgens. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, pausa, vamos ler com drama, vamos lá? 10 virgens, 10 lâmpadas, vai imaginando, as lâmpadas acesas, as lâmpadas são as obras das 10 estão acesas, e elas estavam indo ao encontro do noivo, sim ou não? O problema é que tinha 5 virgens espertas. Vocês são besta demais, fica preocupado com óleozinho. Nossas lâmpadas estão acesas, mas nas vasilhas não há óleo, não há azeite. Mas outras 5 falavam: não, nós precisamos de ter a luz que resplandece proveniente do óleo, provenientes do Espírito. A questão é que acontece que o noivo tardou. O que quer dizer que o noivo tardou? Imagine só o apóstolo Paulo no seu tempo, há 2000 anos. Ele era uma virgem, tinha lâmpada, tinha obras, lâmpada acesa, ele estava aguardando pelo noivo. Aí o noivo tardou para ele, ou não tardou? Por isso ele dormiu. Mas veio depois de Paulo, vieram outros irmãos, eram virgens, tinham lâmpadas, tinham obras, estava acesa, aguardava pelo noivo, o noivo tardou, eles morreram. E hoje estamos aqui nós, virgens, com lâmpadas acesas, aguardando pelo noivo. Pode ser que ele venha hoje, não sei, não estamos aqui para definir essas coisas, mas o fato é que se ele não vier logo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos dormir. Próximo domingo eu faço 50 anos, meio século. Vocês têm ideia do peso que eu carrego nos meus ombros? Da idade? A partir do próximo domingo eu começo a descer a ladeira. Eu estou no pico da montanha. Até agora só subir. A partir do próximo domingo é só descer.
E às vezes só um empurrãozinho para cair mais rápido. Se o Senhor não vier logo, eu vou fazer o que comigo? Vai acontecer o quê? Eu vou dormir. Quantos irmãos não dormiram no Senhor esse ano? O ano passado? Mas todos dormiram virgens, com as suas lâmpadas, com as suas obras, aguardando pelo Senhor. Por fim é dito que, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eu pergunto, por que adormeceram? Porque eram negligentes? Não, estava aguardando. Elas dormiram porque o noivo tardou. Logo, esse dormir, esse adormecer e esse sono não pode ser o sono da negligência. É o sono de uma pessoa que, por não poder esperar o Senhor voltar, depois de 100 anos, 200 anos, ela morre no Senhor. E quem morre no Senhor não morre para sempre, mas dorme. Então esse sono não tem nada a ver com negligência. Tanto é que as nécias dormiram e as prudentes também dormiram, porque foram todas. O problema não é se nós vamos dormir, o problema é como nós vamos nos encontrar com o noivo. O problema é o momento. Irmãos, eu fico imaginando, eu fico pensando, Senhor, quantas vezes nós vivemos como loucos, não é? Quantas vezes nós vivemos, lembra daquela parábola, Jesus fala que um homem, num dado tempo lá, ele plantou lá na sua seara, e naquele ano ele recolheu tanta abundância, que ele não tinha nem onde guardar aquele mantimento. Isso é bom ou é ruim? Que coisa maravilhosa, prosperidade, Deus abençoou, a terra produziu, está tudo certo, tem nada errado com isso. O errado é o que ele vai fazer com isso agora. Aí ele olhou e falou assim, não tem nem onde guardar. Tem uma ideia boa, destruiu todos os celeiros antigos, velhos, reconstruiu novos celeiros maiores, grandes, armazenou tudo, quando estava tudo bonitinho, que ele olhou, que ficou satisfeito. Aí ele se volta para si mesmo e diz, ó alma, tens aí tudo de que você precisa no depósito para anos e anos. O que ele podia fazer agora? Como o Senhor é bom e como o Senhor nos prosperou, vamos compartilhar com aqueles que não colheram muito, porque nessa vida tem uns que colhem muito, tem uns que colhem até muito bacana, muita coisa. Tem outros que colhem bem menos. Tem uns que colhem quase nada. Tem alguns que não colhem nada. E você fica tentando encontrar uma justificativa. Não, ele não colheu nada porque você já ouviu falar a história da cigarra e da formiga? Vai procurar uma metáfora para poder explicar. Aquele que não tem nada é a cigarra. Vai olhar para a formiga e vai buscar um texto bíblico. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Irmãos, em nome de Jesus, a vida humana é muito complexa. Tem pessoas que estão dentro de um cativeiro e você fala assim, puxa, por que essa pessoa não reage? Ela fala assim, nem eu mesmo sei por que eu não reajo. Porque são cadeias na mente, cadeias na consciência, cadeias no coração, pessoas aprisionadas pelos seus demônios, e não conseguem reagir, não conseguem estudar, não conseguem se levantar, e nós ficamos com nossos julgamentos apenas para justificar a nossa má vontade, a nossa falta de amor, a nossa falta de liberalidade. Aquele homem disse, ó alma, tens aí para muitos anos armazenado frutos para muitos anos. E aí ele se volta para si mesmo e diz, come, bebe e regala-te. Sabe o que significa come, bebe e regala-te? É aquilo que aconteceu lá no tempo de Noé. Noé falando, pessoal, vem, ouve, entra, tal.
E o povo estava o quê? Comendo, bebendo, se regalando. Comer e beber não é pecado. Ter uma grande safra não é pecado. O problema é como nós atentamos para a palavra de Deus e a vontade do Senhor. O fato é que as virgens dormiram, e todas dormiram com suas lâmpadas. Então a grande questão agora é: o noivo virá, esteja você acordado ou esteja você dormindo, ele virá. E quando ele vier, diz o texto, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite, Jesus não virá à meia-noite, viu, pessoal? Mas pode vir à meia-noite, mas não tem nada a ver com meia-noite. Ele pode vir 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, qualquer hora que ele quiser vir. Meia-noite quer dizer aquele momento em que muitos não estão apercebidos. Cidade fechou, as luzes se apagam, todo mundo se recolhe. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Ah, meus queridos, esse dia vai chegar. Não importa, esteja como você estiver, continue. Quando ouvir-se o grito, eis o noivo, é como: pare agora tudo o que você está fazendo, ponha-se diante dele com a sua lâmpada, porque o noivo chegou. Nós temos que pensar isso, cada um individualmente. Quando as virgens despertaram do seu sono, se levantaram, tirando as remelas do olho, bocejando, se espreguiçando, olharam para as lâmpadas, as 5 prudentes, a lâmpada acesa. Ó, que maravilha! Não parava de... Já as demais, quando olharam para as suas lâmpadas, a luz estava se apagando. Alguns dizem: é porque o azeite está acabando. Já ouviram isso? E as outras? Nas outras também deveria estar se apagando, mas elas têm reserva de azeite. Irmãos, onde já se ouviu em reserva de Espírito Santo? Como é que você reserva o Espírito Santo? Me ajuda aí. Eu busco a Deus, me encho do Espírito Santo, agora eu tenho uma porção de Espírito Santo guardado para quando eu precisar. Faz sentido para você? Nunca ninguém respondeu como é que guarda Espírito Santo, como é que você armazena Espírito Santo para o tempo em que o Espírito Santo que está em mim começar a se apagar. Quando o que está aqui começar a acabar, opa, coloca mais, coloca mais. Não, queridos. As 5 nécias tinham lâmpadas e tinham luz, ou seja, tinham obras, mas não tinham azeite. As outras prudentes tinham lâmpadas, que são obras, e tinham luz e tinham azeite. Logo, a luz proveniente dessas 5 prudentes eram obras provenientes do Espírito. Elas viviam uma vida profunda, uma vida no Espírito, da lâmpada do Espírito humano, onde está o azeite, é de lá que brota a luz para iluminar, é do Espírito que brota a luz, que são as boas obras. É o Espírito Santo usando o homem como agente, usando o homem como instrumento. É o crente que está atento a uma vida no Espírito, de depender do Espírito, e portanto o Espírito tem liberdade de usá-lo como um meio para iluminar o mundo. E somente o Espírito Santo em mim, por meio de mim, iluminando o mundo, é que se pode dizer sobre mim: você é a luz do mundo, ou vós sois a luz do mundo. Porque o homem em si não pode ser luz, mas se o Espírito de Deus está em mim, e dessa lâmpada que é o Espírito humano, o Espírito Santo então ilumina. E o que é esse iluminar? Se não realizar por meu intermédio as boas obras que Deus preparou de antemão.
E alguém vai perguntar: está tudo certo, está tudo esclarecido? Mas a grande pergunta é: como pode as virgens nécias terem obras, não terem o azeite nas suas vasilhas e ter luz? Jesus falou o quê? Assim também resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifique o Pai Celeste. Toda vez que você fizer as obras do Espírito, pelo Espírito, os homens glorificam a quem? Ao Pai Celeste. Mas Jesus deixou claro que havia alguns homens que eles faziam muitas obras, eles oravam, eles jejuavam, eles davam esmolas. Mateus capítulo 5, capítulo 6 melhor. Eles oravam nas praças, visitavam as viúvas. Aí pode puxar o texto, né? Tantas coisas outras. A grande questão é que se eles faziam obras, então eles tinham luz, e os homens viam, ou não? O problema é que eles não faziam para que os homens glorificassem o nome do Pai Celestial. Eles faziam tais obras para serem aplaudidos pelos homens, para eles próprios serem glorificados diante dos homens. Então, quando o indivíduo crente, ele quer fazer obras, mas ele não quer fazer obras porque ele quer ser instrumento de Deus, ele quer ser canal de Deus, ele quer se encher do Espírito para que o Espírito realize. Não, ele quer ser visto dos homens. Ele faz para que os homens, ao verem suas obras, o aplaudam. Então, enquanto eles estão fazendo obras e os homens estão aplaudindo, a sua luz está acesa. Está todo mundo vendo e aplaudindo. O problema, queridos, é que quando chegar no dia do tribunal de Cristo, quando cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, ninguém terá tempo para ficar aplaudindo a obra alheia. Quando os aplausos cessarem, o que fará a sua luz resplandecer? Quando os aplausos acabarem, os elogios acabarem, porque muitas vezes nós vivemos uma vida cristã não de forma autêntica, mas vivemos apenas por convenção. O que vão dizer de mim se eu não fizer? E se o pastor não me vir, o que vai acontecer? E ficamos fazendo. Tem gente que quando chega o momento da oferta, ele pega um envelope, que ele gosta de envelope, e ele vai andando lá de trás para colocar o envelope aqui. Mas lá atrás também tem uma caixa. Não, é porque essa aqui é melhor, porque os homens vão ver. Só que ele não percebeu uma coisa: só ele colocou o envelope aqui. Todos os demais colocaram ou lá atrás, ou no cartão, ou por Pix. Ele não atentou que só ele colocou. Aí o Gilvan vem com o Nivaldo e abre a caixa. Só tem um envelope daquele irmão que veio. Quando abre o envelope, não tem nada dentro do envelope. Imaginaram? Por que isso? Não, por quê? Qual a razão? Faz sentido? A grande questão é que naquele grande dia, quando cada um for comparecer diante do tribunal de Cristo, ali é cada um por si. Cada um por si. Cada um dará conta individualmente a Deus. Será o momento em que as obras serão passadas pelo fogo. Umas serão aprovadas, outras reprovadas. O fato
é que você tem hoje o tempo necessário para repensar esse momento, para repensar o momento desse encontro com o noivo. Se você, pensa comigo, se você for uma virgem prudente, você será aquela que está voltada para dentro de si. Você não faz as coisas porque o fulano fez, porque o outro quer, ou porque senão. As razões, os seus motivos, eles são espirituais. Eu conversando com um irmão na semana passada, e eu o elogiei porque ele andou aparecendo por aqui umas 3 vezes, congregando, né, que tem muito tempo que ele não aparecia. Falei, que bom, pai, eu gostei de você lá já 3 vezes, ó, maravilha, o Espírito está trabalhando. E aí entramos em assuntos do reino e tal. Aí ele me perguntou assim, então quer dizer que se eu estiver congregando, eu vou reinar? A pergunta dele para mim. Se eu não estiver congregando, eu não vou reinar. Falei, ixi, pode parar. Nesse jogo Deus não entra. Não é, eu faço isso, então eu reino, né? Se eu não fizer, eu não reino. Esse jogo, ou nesse jogo, Jesus não entra. Jesus não joga e nem barganha com ninguém. Não é questão de você ter que fazer para entrar. Quem quer fazer algo para entrar nas bodas do Cordeiro, na festa de casamento, é uma virgem nécia, porque ele quer apenas mostrar algo para poder ter acesso a alguma coisa. Eu disse, não, congregar não tem nada a ver com isso. Ele, como não tem? Então tá. Eu falei, não, sabe, a pessoa que congrega, primeiramente ela tem acesso, né? Ela pode, porque tem uns que não podem. Sabiam disso? Tem uns que não podem, tem uns que não têm saúde, tem uns que não têm um meio, tem uns que são proibidos, porque talvez na casa alguém exerce um poder e tal, controle e tal. Mas congregar é uma necessidade do espírito humano. É uma questão de amar os irmãos. É uma questão de amar a comunhão. É uma questão de dependência. Então, você pode vir aqui e não faltar nenhuma reunião e ser reprovado por Deus. Porque você simplesmente, de modo religioso, de modo técnico, vou fazer para isso, isso não é amor, isso não é dependência, isso é só uma botija vazia, sem azeite, que quer iluminar para mostrar alguma coisa, para garantir uma outra coisa. Eu disse para o irmão, o verdadeiro congregar é aquele que nasce de uma necessidade. Estar com os irmãos, amar os irmãos, conhecer os irmãos, socorrer os irmãos, interceder pelos irmãos. Mas isso eu faço em casa, eu posso fazer em casa. Eu digo não. Deus não é tolo e Deus não é tonto. Anote isso aí. A igreja, enquanto igreja local, enquanto comunidade, expressão prática, né, da igreja no seu sentido universal, é o único lugar da terra, o único lugar na terra em que você vive 100% voluntariamente. Ouça, o ambiente da igreja, da comunidade, é o único, anota isso aí, lugar na terra em que você
é 100% voluntário e totalmente livre quanto aos homens. Em nenhum outro lugar você é 100% livre e nem voluntário. Quer uma explicação? Quer entender melhor? Imagine só que o irmão fulano, ele tem um trabalho. Ele é um gerente de uma empresa, ou um funcionário, não importa. E lá ele ganha um salário. Quanto é um bom salário para esse irmão? 15? Ai, irmã, tá. Essa irmã tem problema. Vamos colocar 5 mil, tá bom, né? Aí é pouco demais também, né? É isso, né? Quanto? 5 mil tá bom? Tá bom 5 mil? Tá. Tá bom, vive bem. Não vive muito bem não, mas dá para chupar um picolé final de semana. Olha aqui, ele ganha 5 mil, trabalha de segunda a sexta, horário comercial, tem o chefe dele da empresa, tem os amigos, e ele tem uma família. Então ele tem que pegar esse dinheiro para levar para quem? Para a família. Se ele chega no serviço e ele fica incomodado com alguma coisa, ele pode falar: estou gostando disso aqui não. Ele tem que se submeter ao regime do trabalho, sim ou não? Porque tem 1000 pessoas na fila esperando para pegar o lugar dele. Então ele não é voluntário, não está ali voluntário, e nem está ali pela sua liberdade. Ele está ali preso pelo dinheiro. Logo ele vai ter que engolir sapo, ele vai ter que cumprir horário, ele não pode faltar. Caso falte, tem que levar atestado médico. Então, ele aqui não é voluntário, não é amor, não é graça, não é nada disso. Estão entendendo ou não? E na família, marido e mulher e filhos. Irmão, não tem ninguém no mundo que sofre mais do que marido. Calma, as mulheres não saberão dizer: vocês não são marido? Então, vocês não têm lugar de fala. As irmãs não têm lugar de fala, porque não são marido. Os maridos sofrem nas mãos das mulheres. Agora, é lógico que as mulheres também sofrem nas mãos dos homens, mas foi-se o tempo que a mulher sofria na mão dos homens. Antigamente a mulher sofria muito, ainda sofre hoje. Ainda tem muitos maridos que não foram ganhos pela verdade, nem pela civilidade. Suas consciências ainda estão estreitas, existe ainda isso, tá? Só que como o mundo está mudando, não sei se vocês perceberam, os homens agora estão entrando no período da grande tribulação familiar. E os homens presos às mulheres, e elas esnobam deles. E a vontade objetiva é chutar o balde e ir embora. Mas como que vai? Ele está preso a ela, tem sentimentos, tem compromissos, envolve dinheiro, envolve filhos, envolve família, envolve igreja. Então vou sofrer logo e tá, eu vou suportar. Mas não está ali 100% voluntário não. E nem livre 100%. Tem muita coisa que envolve uma família, um casal. Não é só assim, acabou. Não é por aí, para. Para o vagabundo pode ser, mas para o homem sério não é. E a mulher, a mesma coisa também. Não é? Mesma coisa. Na escola, você também tem que seguir as regras, tem um padrão, tem que obedecer, tem que fazer prova, tem que estudar, para trabalhar, fazer um concurso. Tudo no mundo é assim. Agora, na igreja não. Você é o único lugar onde você vem se você quiser. E é o único lugar que você vai ser bem recebido. Depois de 10 anos que você não apareceu, quando você aparecer, você vai ser bem recebido.
Não, eu não estou falando dos lugares, não, estou falando daqui. Eu só posso falar daqui, de outro lugar eu não posso falar. O irmão e Anderson passou uma fase aí estreita, e aí estava se mudando, viajando, bateu tudo junto, e aí ele passou, sumiu e tal. Aí ele preocupado na hora de retornar, que ficou umas 3 semanas sem aparecer, ele pensando, para chegar lá os irmãos vão me colocar no banco, né? Os irmãos vão me disciplinar. Aí bateu o pé aqui o Josué, ai, que maravilha, pai, você prega domingo que vem, viu? Aí ele falou, eu pensei que ia me bater, que eu pregar domingo que vem, é só aqui que acontece isso. Vocês estão entendendo a história? Na igreja, agora eu vou corrigir, numa igreja verdadeira, não no sentido místico, mas no sentido das relações, se nós nos entendemos como igreja, é o único lugar que não tem controle, não tem perseguição, não tem exigência, não tem coerção, você é livre. Agora, essas palmas é para quê? Não, por favor, só para eu entender. Alegria, alegria. Alegria. Essas palmas é de alegria, porque nós expressamos alegria batendo palma. Pronto, fechou. Tem que esclarecer para a gente entender bem o que está acontecendo. Agora, a igreja é o único lugar onde você oferta se você quiser. Você ajuda o irmão se você quiser. É o único lugar onde todo mundo exige, mas não quer ser exigido. E qualquer coisa que não sair de acordo, você vai, estou indo para a igreja do pastor fulano, dá licença. Aí vai. Aí você fala assim, mas o que tem a ver com a mensagem? O que tem a ver com o quê? É porque somente no ambiente em que você é 100% voluntário e 100% livre, é que você pode escolher amar voluntariamente. É o único ambiente onde você tem todos os meios para desenvolver uma verdadeira vida cristã. Porque amar o próximo dentro da própria casa, pode amar, lógico, mas é meio suspeito. Ser honesto no trabalho é meio suspeito, porque nós estamos presos a um sistema que nos obriga a proceder de tal modo. Agora, quando você está num lugar onde ninguém te obriga a nada, e você ainda assim faz, porque ninguém está te olhando, ninguém está te exigindo, não, é voluntário, e se você não fizer, ninguém vai te olhar, mas o Senhor está vendo, mas seremos julgados. Mas somente na igreja você pode ser autêntico, e somente na igreja você de fato e de verdade tem o ambiente necessário para o seu crescimento. Fora de uma comunidade de igreja que tem esta liberdade, você não tem onde começar a desenvolver o amor, a misericórdia e a graça, porque lá fora você será constrangido a isso. Aqui não, se você fizer, estará feito. Se não fizer, não será feito. Ninguém nem vai ver. Nosso objetivo aqui é entendermos a verdade de Deus, vivermos a vida de comunhão no Espírito, por meio do Espírito. Somente o congregar, portanto, estou fechando a mensagem, que brota do amor aos irmãos, é válido. Somente a oferta que você dá por amor é válida. Me recordo uma vez uma pessoa na nossa igreja, na época ele ofertava R$200. Era a maior oferta da igreja, dessa aqui. Todo mês 200 ele lá e colocava. Dava um envelope na mão assim. Era uma ofertona grande, porque os irmãos ofertavam 10, 15 reais. Tal. Na primeira situação de uma decisão
da igreja como um todo, esse irmão falou assim: vocês não podem fazer isso sem me consultar. Ele ficou com raiva porque ele não foi consultado. Primeiro, ele não era pastor, não era obreiro, não era nada, mas é porque ele ofertava 200. Aí o que nós fizemos? Falei: irmãos, cancela o projeto, não faremos mais o projeto, porque tem um irmão que está triste, insatisfeito. Agora, se você oferta com esse coração, eu oferto, e agora, porque eu oferto, eu tenho uma certa relevância, logo eu posso, dominar, controlar e tal. Falei: irmão, é melhor você pegar seu dinheiro e comprar de pizza, porque a pizza vai comer aquele queijo gostoso. No final não dá nada, né? Porque ofertando também não vai dar nada, porque não é voluntário, não é pelo amor, há interesses por detrás. O amor não tem nenhum interesse, nenhum. O amor é voluntário. Você ajuda o seu próximo por quê? Porque você quer voltar na próxima encarnação melhor? É isso? Ou porque você quer entrar no céu? Se você faz algo pelo outro visando uma outra coisa, você então certamente tem obras, mas é madeira, feno e palha. Quando o Senhor voltar, essas obras apagam. E você, portanto, não poderá entrar no reino. Perfeito? Esse é um dos instrumentos de Deus. O reino milenar é um período que aqueles que cresceram reinarão com Cristo e participarão das bodas do Cordeiro, enquanto aqueles que não cresceram terão 1000 anos para desenvolverem suas consciências e se igualarem em crescimento com os demais para a eternidade. Amém? Semana que vem eu vou continuar falando acerca de outros mecanismos do Senhor para nos levar ao crescimento. Amém?